1 João capítulo 5, verso 13 ao verso 14. 1 João capítulo 5, verso 13 ao verso 14. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional, então se você estiver abrindo no seu aplicativo, você pode selecionar a versão que eu vou estar lendo. Vai estar escrito NVI. 1 João, capítulo 5, do verso 13 ao 14. Se você abrir a Bíblia de trás para frente, você acha mais rápido. Está perto do livro de Apocalipse. É a primeira carta de João. Não é o Evangelho, é a carta. 1 João, capítulo 5, do verso 13 ao 14. Primeira carta de João, não o Evangelho. Todos acharam? Amém. A palavra de Deus diz assim, verso 13 e 14. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Vou ler de novo. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Pai Santo, Pai amado, estamos aqui na Tua casa nessa noite. Que o Teu Espírito, Senhor, possa nos conduzir, meu Pai, nesse momento. E que a Tua graça, Senhor, seja manifesta. Que possamos, meu Deus, estar aqui, meu Pai, nesse momento alinhados com o Teu reino. E que essa dimensão, meu Pai, seja a dimensão da manifestação da Tua presença nessa tarde. Que o Senhor visite cada coração, cada um dos irmãos que aqui entraram. E que o Senhor permita, meu Pai, que esta palavra seja vida na vida de cada um deles. Que eles possam se sentir fortalecidos, que eles possam se sentir acolhidos e abraçados por Ti nessa tarde, meu Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Queridos, há um segredo que João nos revela de extrema importância. E eu quero nessa tarde compartilhar algo com você que eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito na sua caminhada com Deus. Porque João, ele faz um resumo de tudo que ele escreveu na sua carta. E ele vai dizer no final, olha, eu escrevi tudo isso que vocês leram até aqui, todas essas coisas, para que vocês saibam, para que vocês tenham certeza de que vocês têm a vida eterna. E essa é a confiança, ou seja, se vocês têm a vida eterna, vocês têm a vida de Deus. Vocês já têm a vida eterna. Eu quero que vocês saibam que diante de tudo que eu escrevi aqui, vocês precisam saber, ter certeza de que vocês já têm a vida eterna. Vocês já têm a vida de Deus em vocês. E a confiança que nós que temos agora essa vida de Deus, é que ao nos aproximarmos dEle, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Irmãos, esse de acordo com a vontade de Deus é algo que a gente precisa ter muita sabedoria, porque isso pode ser interpretado tanto para mais como para menos. Tem gente que não tem vontade, a vontade dele toda, meu irmão, e aí, meu irmão, você vai para onde amanhã? É de acordo com a vontade de Deus. O senhor vai trabalhar amanhã, irmãos? Irmão, depende da vontade de Deus. Tudo na vida dele é submetido à vontade de Deus. Já tem outros que agem de outra forma. Tudo é a vontade dele e ele não tem nada da vontade de Deus. E nós precisamos entender de forma lúcida qual é a importância da compreensão, porque aqui João diz que, primeiro, é o que nos dá confiança diante de Deus. Eu escrevi tudo isso para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, mas a confiança mesmo que você vai ter
é quando você começar a ter uma vida agora, é o que ele está dizendo em outras palavras, de orações respondidas. Mas para que as suas orações sejam respondidas, você precisa agora entender qual é a vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus que ela é manifesta. Você, quando lê a Bíblia, você conhece a Deus. A Bíblia, ela revela o coração de Deus, revela a mente de Deus, como Deus pensa, como Deus age, o que Deus sente, está tudo na Bíblia. A Bíblia diz que Deus se entristeceu porque a humanidade estava no pecado. Revela de uma forma que a nossa linguagem compreenda o que Deus sente, porque Deus, ele não é humano como nós, mas usando uma linguagem fácil para a gente entender, a Bíblia revela, olha, Deus ficou triste de ter feito o homem. A gente consegue entender o que ele está dizendo, embora você não consiga compreender a essência de Deus, mas você consegue sentir o que Deus sentiu, ou mais ou menos o que ele passou, quando você traduz isso para uma linguagem que faz uma comparação com o homem. Diz como Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus espera do homem. Existem linhas gerais, e existe uma vontade de Deus que ela já é manifesta, que não precisa eu estar consultando a Deus sobre o que já está escrito na sua palavra. Eu não preciso vir para a igreja, sentar aqui e dizer, Deus fala comigo porque eu quero matar o meu vizinho. Eu quero saber se é da tua vontade que eu mate o meu vizinho. Você não precisa consultar Deus para isso. Por quê? Porque essa vontade de Deus, ela já é manifesta, inclusive está na lei de Deus. Não matarás. Eu não preciso consultar mais a Deus sobre o que Deus já manifestou a respeito da sua vontade. Deus, eu quero saber do Senhor se é para eu continuar com esse homem ou se é para eu acabar meu casamento. Você não precisa mais consultar Deus para o que já está escrito na palavra de Deus. Você só precisa conhecer a palavra de Deus. Mas vai ter situações, irmãos, na nossa vida e decisões que nós precisamos tomar, que nem tudo vai estar escrito em conformidade, ou você vai achar de uma forma tão aberta dentro da palavra de Deus, porque são situações específicas da minha e da sua vida. Foi por isso que quando Jesus nos ensinou a orar, e essa preocupação de orar veio dos discípulos. Ele disse, olha, João ensinou os discípulos dele a orar. Certamente que os discípulos viam que Jesus destoava dos líderes religiosos do seu tempo, porque a vida de oração que ele levava era uma vida de oração diferente. E eles viram que alguma coisa eles precisavam aprender naquele processo ali da oração. E disse, Senhor, então, talvez a oração que a gente aprendeu até aqui não seja a oração que o Senhor faz. Nos ensine a orar. E Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, e você vai ver em Mateus, no verso 6, do 9 ao 10, na parte final, que ele vai dizer, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou orando a Deus, e estou submetendo a minha oração a Deus, a minha vida a Deus, os meus projetos e os meus planos à vontade de Deus. E aqui, irmãos, há uma conexão que nos traz uma urgência, porque você pode dizer, mas pastor, essa situação de descobrir a vontade de Deus está ligada à sua oração. Eu estou despertando você para a tomada das nossas decisões na nossa vida, que não tem a ver só com a oração, mas começa pela oração. Porque se você for um crente esperto, se você for um crente aliançado com Deus, você não vai tomar nenhuma decisão na sua vida, aí preste atenção, sem que você tenha orado. Mas eu quero lhe dizer também que não adianta você querer orar só quando você precisa tomar uma decisão. Você já precisa levar uma vida de oração. Você já precisa levar uma vida de conhecimento da vontade de Deus. Não adianta eu querer viver uma vida fora da vontade de Deus. Não adianta eu querer viver uma vida sem cumprir o princípio da oração. E na hora que eu vou tomar uma decisão, aí para essa decisão eu quero a vontade de Deus. Para essa decisão eu vou orar. O cara está na igreja, está perturbado, está cheio de problema, não ora, aí vem a menina, e aí vem com a cara mais lavada. E aí, pastor, diga, meu filho, qual é o problema? Eu já sei tudo. Quando eu vejo a cena, geralmente o cara vem na frente, né, com a cara mais de pó, a menina vem atrás com a mão para baixo, olhando para o chão. Eu já sei o que vai rolar.
Não, pastor, é porque a gente gostaria de orar. Amém. Mas ore mesmo, é para orar mesmo. E ore para não cair em tentação primeiro, né? Depois você ora para outra coisa. Mas vamos começar orando logo essa daí, antes de saber se é da... que a gente quer saber se o relacionamento aqui é da vontade de Deus, se não é, não é? A pergunta é a seguinte: a sua vida já é uma vida de acordo com a vontade de Deus? Você já tem buscado a vontade de Deus para todas as outras coisas na sua vida? Ou você está vindo conversar com o pastor só para tirar a menina de tempo? Para querer dizer, não, minha filha, aqui, ó, seriedade, eu sou um homem espiritual, né? Aí é com jovem, todo mundo gosta. Mas às vezes tem homem também, mulher, que está no emprego. O emprego às vezes é puxado. É, pastor, eu quero orar ao Senhor aí para saber se esse emprego é da vontade de Deus mesmo para a minha vida. Vem também. Mas por quê? Não, meu irmão, está uma tribulação, aquele emprego e ali uma luta. Eu quero saber se é da vontade de Deus. Irmãos, se nós buscarmos a vontade de Deus apenas para pequenas decisões na nossa vida, nós estamos correndo um sério risco de ir para o inferno. Preste atenção. Porque a vontade de Deus, a gente gosta desse versículo, a gente quer compreender esse versículo, porque há uma chave espiritual aqui muito grande. É um cheque em branco que Deus colocou na sua mão de lhe dizer: olha, tudo que você pedir, Ele ouvirá, tudo, desde que seja de acordo com a vontade de Deus. É tudo, o que você pedir. Se pedirmos qualquer coisa a Ele, de acordo com a vontade dEle, Ele ouvirá. E quem não gostaria de ter as suas orações atendidas por Deus? Mas o problema é que nós não podemos usar essa ferramenta apenas quando nos convém. Não podemos orar ou desejar ter um momento de oração com Deus apenas quando há uma necessidade. E querer descobrir segredos na Bíblia para destravar cadeados. Porque parece que a gente está vivendo em um tempo de misticismo gospel. Não há mais uma vida de comunhão com Deus, não há mais uma seriedade de relacionamento, de compromisso, de intimidade com Deus, mas há segredos espirituais que a gente revela e que destrava portas, e como se essas portas elas fossem desconectadas do caminho, irmãos. Existem coisas que sim, a gente precisa se aprofundar na Bíblia. Tem temas que muitas vezes a gente está nadando no raso, enquanto eles são muito mais profundos. E é isso que eu quero que você compreenda nessa tarde. Mas eu não posso interpretar esse versículo de João e querer lhe dizer que você pode orar e pedir a Deus o que você quiser, e vamos descobrir a vontade de Deus, se você não compreender que Jesus disse: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, tão somente, aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Antes de eu orar, para pedir qualquer coisa a Deus, segundo a vontade dEle, porque se eu orar e pedir de acordo com a vontade dEle, a Bíblia está me garantindo que Ele vai me ouvir. E como eu fico feliz, como eu fico satisfeito em compreender isso, porque é exatamente o sentimento que João disse. Eu estou falando tudo isso para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, mas o que vai lhe dar confiança é quando você tiver as suas orações respondidas, e elas serão respondidas quando você orar em conformidade com a vontade de Deus. Isso é bom para a gente. João está dizendo o que é que passa para a gente. Isso nos passa confiança. Mas temos que ter, quando falamos da vontade de Deus, o mesmo temor de entender que se eu não compreendo a vontade de Deus para orar, e se eu quiser buscar a vontade de Deus apenas para orar, por temas específicos que eu preciso, eu estou correndo sério risco de ir para o inferno, porque eu não faço a vontade de Deus. E posso dizer que Deus é o meu Senhor. Se você for ler o resto do contexto de Mateus 7, 21, o que vem depois, Jesus ele estava falando de oração, ele ensina exatamente o Pai Nosso no capítulo 6 de Mateus, no capítulo 7 ele entra falando da perseverança na oração, e depois ele vai chegar nesse tema, onde ele vai dizer que muitas pessoas vão chegar para ele e vão dizer: eu manifestei poder dentro da igreja. Eu revelei a vida das pessoas. Jesus, só precisava ver. Quando eu entrava no mistério, era um negócio que até Satanás saía da igreja, porque só precisava ver, meu irmão. Era um manto, era a revelação do oculto e do profundo.
era dom de cura que Deus me usava. E Jesus vai chegar para essas pessoas e vai dizer: e qual era a vontade de Deus? Você sabia o dom não era seu, o dom era de Deus. Tudo quem fez através de você foi o Espírito do próprio Deus. Você não tem nada, você não faz nada, você não pode nada. O que nós manifestamos já é o Espírito do próprio Deus. Quem fez não foi você, quem fez foi o Espírito de Deus através de você. Mas qual era a vontade de Deus? Não sei. Se você não sabe a vontade de Deus, você não pode agradar a Deus, você não pode fazer a vontade de Deus. E aí, irmãos, nós quando não conhecemos a vontade de Deus, começamos a tomar decisões equivocadas, começamos a nos meter em problemas espirituais, porque agimos de forma tola. Deus me despertou nesse tempo, eu estou compartilhando com vocês algo que Deus falou comigo, não foi com vocês. Agora eu vou passar a pancada para vocês, para eu não levar tudo sozinho. Mas primeiro veio em mim, veio para mim a porrada. Deus bateu e bateu seguro, mas é para a gente se consertar, e eu quero me consertar. Eu quero que Deus fale, eu quero que Ele fale mesmo. Se tiver qualquer coisa para corrigir, meu irmão, o tempo é agora, porque depois que morrer não adianta mais. E esse coronavírus está mandando um bocado de gente rápido. Vai que daqui a pouco é minha vez também. Eu quero estar pronto, porque eu estou cheio de gente para encontrar do outro lado, né? Então, até meu pai lá que chegou esses dias, então já também estou lá para encontrar ele. Tem que arrumar a vida, irmãos. A gente tem que viver nessa vida pronto para morrer todos os dias. Não tenho que me arrumar para morrer depois, eu tenho que viver pronto para morrer para Cristo todos os dias. Todo dia eu tenho que estar pronto para ir para o céu, todo dia. Não posso escolher o dia, é todo dia. Então, olha o que Eclesiastes no capítulo 5, verso 1 diz, e eu vou lhe falar uma coisa que nós temos feito muito, preste atenção. Eclesiastes 5:1 diz assim, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente, porque quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Se você quer ter quem vai para a casa de Deus, quem vai ao santuário de Deus, vai para encontrar a presença de Deus, não é isso? E está dizendo que se você entrar na igreja, se você for crente, sentar no seu banco e não fizer nada na igreja, só ouvir a palavra de Deus, só isso, já é melhor do que você tentar fazer alguma coisa e fazer isso de forma que não agrade a Deus. É melhor, está dizendo aqui, é a Bíblia que está dizendo, é melhor você entrar. Qual é o seu cargo na igreja? Meu irmão, não tem um cargo nenhum. O que é que você faz para Deus? Não faço nada, só faço entrar e ouvir a palavra de Deus. Ih, meu irmão, para esse crente infrutífero, vai para o inferno. Irmão, preste atenção, a Bíblia em momento nenhum justifica e nem lhe incentiva a permanecer inerte na casa de Deus. Observe, mas ainda está dizendo que seria melhor você só entrar e ouvir, do que você arrumar alguma coisa para fazer, e que isso não seja recebido por Deus. Quantos cristãos será que havia na igreja primitiva? Um bocado. Qual o nome dos que a gente sabe? Poucos. Alguns se destacaram porque fizeram coisas boas, outros porque fizeram coisas ruins. Está lá o nome de Barnabé, você vai ver, Barnabé era um homem cheio de dinheiro, aceitou Jesus, vendeu tudo que tinha, entregou nos pés dos apóstolos. Alguém viu e disse, a gente já entendeu agora, como é que faz para ser aceito na igreja. Irmãos, está assim, está assim, gente que entra na igreja igual Simão Mago, ele tinha a vida dele lá fora no mundo, que lá no mundo ele sabia como se articular com pessoas poderosas, sabia como se articular com governantes, sabia como se articular com os empresários. Vem para dentro da igreja e quer fazer a mesma coisa aqui dentro, a mesma coisa, e aí começa a querer corromper as pessoas, começa a querer produzir frutos que não são dele, mas ele vê o irmão produzir, ele diz, olha rapaz, aquele negócio ali de Barnabé, o cara vendeu tudo, meu irmão. Quando ele entregou, o homem foi exaltado na igreja e foi aplauso.
eu sou novo aqui na igreja, ninguém me conhece ainda, eu acho que se eu fizer um negócio daquele ali, vão me aplaudir também, irmão. Eu acho que a coisa mais ridícula do mundo seria você subir num pé de manga e encontrar uma melancia pendurada. Você ia entender que aquele fruto não pertence àquela árvore. Nem todos vamos produzir os mesmos frutos para Deus, porque cada um tem uma essência diferente. Quando você não sabe quem você é em Deus, quando você não tem identidade, quando você não tem visão, quando você não tem discernimento, você vai ficar querendo copiar o que alguém está fazendo, sem entender qual é seu chamado. E tudo que você faz sem fé, a Bíblia diz que é pecado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu faço o sacrifício, e o sacrifício não agrada a Deus, seria melhor que eu nem tivesse feito, porque eu estou fazendo um sacrifício de tolo. Era melhor ficar quieto no meu banco. Foi a resposta que Pedro deu a Ananias. Foi por isso mesmo que você vendeu o seu terreno? Quem mandou você vender seu terreno? Alguém mandou? Deus revelou e disse que era para você vender o seu terreno? Não, senhor, não disse não. Meu irmão, por que você deixou Satanás entrar no seu coração para você mentir diante do altar de Deus? Preste atenção, por que você deixou? Não foi ninguém não, foi o próprio. Olha a revelação que Pedro tem. Um dia o próprio Jesus teve uma revelação dessa com ele, não foi? Ele falou, Jesus viu que estava por trás e disse: olha, você não conhece as coisas de Deus, Satanás, né? Quem estava falando foi Pedro, mas Jesus viu quem estava por trás, soprando na cabeça de Pedro aquela ideia, não foi? Jesus viu de onde veio o pensamento. Pensamento é igual uma seta, uma flecha que entra na sua mente. Você não sabe por que ele veio, mas você pensa. O pensamento veio de onde? Tem pensamentos que vêm da sua cabeça, pensamentos que vêm de Deus, mas tem pensamentos que são flechas, meu irmão, mandadas de Satanás na sua cabeça. Vem mesmo na sua mente. Você olha uma situação e aí vem aquele pensamento. Na hora, meu irmão, você tem que repreender. Esse pensamento não é normal não, meu irmão. Isso aqui é coisa do diabo. Está repreendido em nome de Jesus. Ananias e Safira, vocês vão ficar influentes na igreja. Vocês vão receber cargo na igreja. Vocês vão agora almoçar com o pastor. Olha, irmão, a desgraça que aconteceu na igreja primitiva foi essa aí. Pega a história da igreja, que você vai ver que a corrupção entrou na igreja, não foi no tempo da perseguição. A corrupção entrou na igreja. Vocês querem ir embora, irmão? Quer que eu acabe? Posso continuar? Estou perguntando por causa do horário. Tem toque de recolher? Pode continuar? Então pronto. Depois edita esses negócios aí, viu, João? Corta aí. Depois você corta esse negócio aí. Eu nem vi o horário hoje, já foi, viu? Então presta atenção que ainda tem uns 20 minutos ainda mais aí para frente. Irmãos, então, quando eu me esqueci onde foi que eu estava. Agora que deu. Primitiva, pronto. Olha, o pastor Eugênio pregou aqui nessa igreja e ele falou: ninguém cai, se acaba quando está no vale. Não foi isso? Mas cai quando está no monte, quando está em cima. Quando você já está no chão, irmão, você vai cair para onde? Mas quando você está no alto, a queda é grande, a queda é feia, quando está no alto. E aí, o que foi que a igreja aconteceu? Antigamente a igreja, no começo, a igreja era perseguida. É crente? Crente vai morrer. Vai morrer aonde? Queimado. Quem quer morrer queimado? Levanta a mão. Ninguém queria. Só os crentes mesmo, de verdade, que não tinha jeito. Ele dizia: ou eu vou ser crente, ou então eu vou negar a fé. Não, meu irmão, vou negar a fé não. Vou ser queimado porque não tem jeito, mas vou assumir que sou crente. A pergunta é: alguém queria ser crente por status para morrer queimado? Aonde, meu irmão? Aí o imperador vai, levanta a mão e aceita Jesus. O homem que mandava no mundo do seu tempo, chega no altar da igreja e fica de joelho na frente do pastor. Aniversário agora do imperador. Quem vai celebrar o culto de ação de graças do aniversário do imperador? Meu irmão, agora é o pastor. O filho do imperador nasceu, vai ter que apresentar o Senhor. Já pensou, meu irmão? Vai reformar a igreja toda. Tem até um filme aí que é assim, né? Que a filha do coronel vai se batizar, eles mandam reformar a igreja toda. Então, você acha que se o imperador aceitasse Jesus e fosse apresentar aqui: não, meu irmão, eu quero que pinte a igreja, vai mudar o som da igreja, mandar uns instrumentos novos para Paulo aí, a estrutura começa a mudar. Por quê?
pessoas importantes começam a frequentar o ambiente e, se você não tomar cuidado, irmãos, isso vai virando uma política dentro da igreja. Porque agora o pastor morreu. E quem é que vai assumir agora o cargo? Quem é que vai ficar agora com a vaga na mesa do imperador para almoçar? Quem é que vai receber agora os presentes do imperador? Já pensou, meu irmão? Aniversário do pastor? O imperador ia parar aí na porta, um Corolla 0 para o pastor. Tome aqui. Ô glória, já pensou? Só que o problema, irmãos, é que isso gerou corrupção. Só que essa corrupção que se manifestou depois, já queria começar no tempo de Pedro. Ó, vamos trazer presente aqui, vamos trazer dinheiro para a igreja, porque quando a gente bota dinheiro no altar, todo mundo aplaude. Só que Pedro não estava aplaudindo porque veio dinheiro para o altar. Ali havia a revelação do Espírito Santo de Deus, e o que estava sendo aplaudido ali era o mover do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. Ele fez exatamente o que o outro fez. Da mesma forma, se você tivesse sentado no culto, você ia ver a mesma ação. Um chegou com um pacote de dinheiro, todo mundo aplaudiu, deu glórias a Deus. Veio outro com um pacote de dinheiro, o pastor disse: aqui tem uma coisa errada. Aqui tem uma coisa errada. Não estava andando na carne. Pedro não estava interessado em ganhar dinheiro dentro da igreja. Pedro não estava interessado em popularidade dentro da igreja. Ananias e Safira queriam subir na igreja, subir nos cargos da igreja, queriam ficar famosos dentro da igreja, queria ser conhecido, usando a política do mundo, usando o que se faz no mundo, veio para dentro da igreja. Só que Pedro estava antenado, Pedro estava ligado com Deus, Pedro estava ligado com o Espírito Santo de Deus, e viu o sacrifício de tolo que ele fez. E é como se Pedro dissesse: Ananias, era melhor você ter ficado no banco, sentado, ouvindo a palavra de Deus. Tinha sido muito melhor para você do que ter vendido sua terra, perder metade do dinheiro, e agora você vai perder a sua salvação e a sua vida. O homem cai duro e é arrastado no meio da igreja. Aí depois vem a mulher de Ananias: vem cá, minha filha, foi por isso mesmo que vocês venderam? Foi sim, senhor. Aí está o rastro de onde passou seu irmão. Irmãos, preste atenção, no tempo de hoje tem muitos rastros que estão visíveis para nós. Eu não sei porque é que Deus está levando para esse lado, não tinha nada a ver com a parte da administração, mas se veio, vamos seguir para onde vai. O rastro, ó, irmãos, você está vendo, você entra na igreja, tem rastros. O que é rastros? É quem veio antes de você. O que foi quem fez o que deu certo? Não, Barnabé, tem as obras de Barnabé, todo mundo ouviu as obras de Barnabé, mas tem agora as obras de Ananias e Safira. Os rastros de Ananias e Safira até hoje estão passando aqui pelo meio da igreja, como alerta a mim e a você, que não podemos chegar diante do altar de Deus para oferecer sacrifícios de mentira, para oferecer coisas que não são verdades. E quantas pessoas, irmãos, estão dentro da igreja? Eu não sei para quem é que Deus está falando, mas eu sei que tem um endereço aí certinho, batendo no coração aí. Quantas pessoas estão dentro da igreja se movendo, se sacrificando, mas não estão fazendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, mas estão movidos de carnalidade, movidos de interesse, de segundas intenções. Irmãos, olhem pelo amor de Deus nessa tarde para os rastros de Ananias e Safira que ainda estão no meio da igreja. Porque seria melhor você ficar sentado no banco o tempo inteiro, sem ninguém lhe conhecer, sem ninguém saber quem é você, se Deus não lhe pediu nada, e não houve um mover do Espírito Santo no seu coração, para você apresentar um sacrifício genuíno e verdadeiro diante de Deus. Sacrifício de louvor, eu quero cantar na igreja. Será que é isso que Deus quer para você? Será que quando você vem, que você acorda cedo, que você vem para aqui e você se sacrifica, que durante a semana você faz, se acontece, será que é isso mesmo que Deus quer para você? Olhe para os rastros de Ananias e Safira, porque eu não posso subir no altar do Senhor para eu querer fama, para eu querer sucesso, para eu querer aparecer, para eu querer que a igreja me aplauda, para eu compensar os meus sentimentos, os meus complexos de inferioridade, eu querer descontar isso em cima do altar de Deus, porque aqui não é lugar para isso. Eu destaquei, quem está acompanhando o plano de leitura bíblica, que me chamou a atenção, quando foram dividir Deus é mais, beber uma água. João,
Essa parte entra na edição também aí, viu? Quando vão separar os filhos de Levi, né, os sacerdotes, os filhos de Arão, aí vem a tribo de Coate. Ele diz: olha, para essa tribo, esse povo aqui, os descendentes de Coate, eles não vão carregar nada em carro de boi, não vão carregar nada em carros. Esses aqui vão ter que conduzir as coisas nas costas. Eu disse: rapaz, como Deus é preciso, e Ele é específico no ministério de cada um. Eles vão conduzir a arca da aliança de Deus, vão ter a honra. Já pensou, irmãos, quando tinha as festas e as cerimônias, aquilo que era de mais sagrado, quem carregava era eles, mas em compensação eles não tinham auxílio de carros, eles não tinham auxílio de animais. Vocês vão levar a glória de Deus, mas tem que levar nas costas, tem que levar o peso nas costas, vocês vão ter que se sacrificar. Aquele sacrifício, irmãos, era um sacrifício agradável a Deus. Por quê? Porque foi Deus quem estabeleceu. Eles estavam em conformidade com a vontade de Deus. Se para eu orar e ter minha oração respondida, eu preciso estar alinhado com a vontade de Deus. Para que eu seja salvo, eu preciso levar uma vida em conformidade, fazendo a vontade de Deus. Se eu vou fazer algo na igreja, se eu vou apresentar um sacrifício a Deus, é preciso que o meu sacrifício esteja de acordo com a vontade de Deus. E onde foi, pastor, que Deus falou com o senhor? Vou lhe dizer agora. Às vezes, irmãos, nós agimos como meninos mimados sem perceber. E Deus falou comigo. Quando você está em casa, você tem um filho, e aí, um filho maiorzinho, já com uns 10, 12 anos. Meu filho, você não vai para a praia. Mas por que eu não vou para a praia? Porque está chovendo. Choveu, mas já está fazendo sol. Eu sei, mas a água ainda está gelada, você não vai poder tomar banho. O que é que o menino faz? Faz birra, fica sentado no canto, e aí fica lá triste, achando que porque ele está daquele jeito, você vai mudar sua decisão, não é assim? Aí chega a hora de almoçar. Ô meu filho, bora almoçar. Vou almoçar não, estou sem fome. Aí, Dani já foi ligeiro aqui, já se colocou na situação. Estou sem fome. Está sem fome de verdade? Não. Mas ele quer mostrar que pelo sofrimento dele ali, que ele está sentindo uma dor, que ele está vivendo, né, um caos na vida dele, para ver se você se move para poder liberar o que ele quer. Irmãos, em nome de Jesus, preste atenção a isso hoje nessa tarde. Às vezes nós temos um problema e chegamos agora e dizemos: olha, meu irmão, eu vou entrar aqui agora numa campanha de oração, 4 horas da manhã, eu estou falando de mim mesmo, viu? 4 horas da manhã, porque Deus vai ter que ver agora o meu sacrifício e vai ter que me responder. Vou entrar, irmãos, de um jejum. Eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa, ela me disse: olha, eu fiz um propósito, foi onde Deus falou comigo, através dessa pessoa, e eu entendi tudo. A pessoa chegou e me disse: olha, eu estava com um problema, e eu cheguei diante de Deus e disse: olha, Deus, vou fazer aqui agora uma campanha de jejum, até o Senhor responder. Enquanto o Senhor não me der o que eu quero, eu não vou parar o jejum. Deus deu o que Ele quis. Levou 6 anos jejuando, todos os dias. O homem era muito, muito macho mesmo, né, para manter o propósito. Mas foi 6 anos, foram 6 anos, todos os dias jejum, da meia-noite ao meio-dia, todos os dias durante 6 anos. Ele recebeu o que ele queria, mas em troca recebeu uma gastrite e uma úlcera no estômago. E ele me disse: por que isso? Porque não é o que Deus quer, não é esse sacrifício. Ele falou comigo abertamente: não é isso que Deus quer. Eu estou falando de alguém que ouviu primeiro do que eu. Não é isso que Deus quer. Deus não está interessado no sacrifício, Ele está interessado que a gente cumpra a vontade dEle, que a gente já leve uma vida em constância na vontade dEle. E aí por isso a gente não vai fazer jejum? Não, a gente vai fazer jejum, a gente vai fazer orações, mas a gente vai entender que Deus vai se mover em nosso favor, porque nós vamos estar em oração, porque nós vamos estar vivendo em conformidade com a vontade dEle. Mas nós não podemos obrigar Deus a fazer nada, irmãos, com chantagem, porque indiretamente, às vezes, inconscientemente é o que a gente faz. Eu vou acordar agora de madrugada para orar todo dia, porque Deus vai ver o meu sacrifício e Ele vai me responder. Irmãos, preste atenção.
quando eu me apresento diante de Deus, o meu sacrifício não chega nem perto do único sacrifício que permite que a minha e a sua oração chegue diante dele. Teve um sacrifício que agradou a ele, um sacrifício que moveu Deus, fez Deus mover e restaurar o homem, o sacrifício de Jesus. Ele já moveu esse sacrifício em meu favor, e o que eu preciso agora está de acordo com a vontade de Deus. Vamos tirar um mês de oração? Vamos tirar um mês de oração, não é pecado. Vamos para o monte orar? Vamos para o monte orar. Mas eu não posso deixar que o meu coração entenda que Deus vai me ouvir, porque eu estou me sacrificando. Meu pai vai deixar eu ir para a praia, porque eu vou ficar com fome até ele liberar. Isso quando o filho não dizia que ia fugir de casa, né? Eu vou me embora dessa casa. Aí minha mãe dizia, vá, pode ir. Aí eu me picava para o condomínio, ficava rodava, daqui a pouco dava uma fome danada. Eu dizia, rapaz, ia ficando de noite, eu vou fazer o que aqui na rua? Aí tinha que voltar para casa, não tinha jeito. Fugiu também esse aí, foi Paulo? Estevão, Pedro o quê? Paulo rumou a pedra aí sem pena, viu? Irmãos, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é verdade. Deus nos ouve pela nossa fé, porque nós oramos de acordo com a vontade dele. Está aqui o segredo. Jesus disse, olha, se ele não responder na primeira, continue orando, persevere em oração. Mas irmãos, as nossas ações, elas precisam ser ações guiadas pelo Espírito Santo, precisam ser ações que demonstrem o nosso amor a Deus, a nossa reverência a Deus. A gente precisa descobrir realmente o que é que agrada a Deus, porque senão, irmãos, nós estamos fazendo sacrifícios, mas são sacrifícios de tolo. Aí eu acho fantástico Davi no Salmo 143:10 diz assim, ó: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Olha a compreensão que esse homem teve antes do dia do Pentecoste, antes de dizer que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Olha o que Davi diz: que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Olha, Davi ele diz: Senhor, eu preciso entender, compreender a tua vontade, mas eu não posso compreender a tua vontade se o Senhor não me ensinar. E para que seja assim, eu quero ser conduzido pelo teu Santo Espírito. Isso nos lembra aquela passagem de quando os discípulos chegaram lá na cidade e disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore aqui e desça fogo do céu e mate todo mundo? A gente julga, diz: rapaz, esses discípulos estavam doidão. Mas eles não estavam doidão, eles estavam cheios de fé. Eles tinham acabado de ver um mover de Deus sem precedente. Eles estavam se sentindo fortes. Só que agora eles queriam tomar uma decisão que Jesus diz qual era o problema da decisão deles. A pergunta de Jesus é: vocês não sabem de que espírito vocês são? A questão é que eles queriam agora tomar uma decisão baseada na carne, ou no espírito de Satanás. Porque Jesus diz que ele era homicida desde o princípio, e chama aquela geração que estava ali tentando pegar ele em alguma falha de filhos de Satanás, porque estavam querendo matar ele. Então, quando os discípulos que acabaram de viver agora um momento espiritual grande, curaram enfermos, expulsaram demônios e chegam cheios de poder e autoridade, dizem: agora está fácil, a gente vai orar, cai fogo do céu e mata todo mundo. Jesus diz: olha, vocês precisam ser guiados pelo meu Espírito, porque se vocês derem bobeira, se vocês não estiverem atentos, vocês vão deixar de ser guiados pelo meu Espírito e vão ser guiados por outro espírito. E qualquer espírito que não venha da parte de Deus só vem da parte de Satanás. E era discípulo, estava andando com Jesus, mas Jesus precisou chamar a atenção e perguntar: vocês não sabem de que espírito vocês são? E a gente tem que se atentar a isso, irmãos, compreender essa vontade de Deus dentro do que a palavra já diz a respeito dele, como precisamos viver agora em comunicação com Deus constante.
Precisamos viver na presença de Deus constantemente, sendo direcionados pelo seu Espírito, para que na hora de tomar decisões, a gente tome decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus, porque aí a gente vai ter certeza que estamos cumprindo e fazendo a vontade de Deus. Para finalizar, a Bíblia conta um relato que eu quero ler, um texto maior um pouco com você, para você entender um episódio em que duas pessoas estavam envolvidas no mesmo episódio. Em 1 Samuel, no capítulo 13, do verso 6 ao 14, a Bíblia vai dizer assim, ó: quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, a situação era o quê? Quando os soldados de Israel viram que a situação era o quê, irmãos? E o que o seu exército estava sendo muito pressionado, preste atenção, uma situação difícil. E agora veio o que depois da situação difícil? Pressão. Estavam envolvidos em uma situação difícil, mas não era só uma situação difícil, mas eles estavam sendo muito pressionados. No meio da pressão, muita pressão, e no meio de uma situação difícil. A Bíblia diz que eles se esconderam em cavernas, se esconderam em buracos, entre rochas, em poços e cisternas. Alguns fugiram, atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Só que Saul ficou em Gilgal. E os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que foi que você fez? E Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor. Preste atenção, eu pensei que eles iam me atacar e que eu não havia buscado ao Senhor, por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto. E disse Samuel: você agiu como tolo. A palavra aí, fez um sacrifício desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá, porque o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul, junto com o exército, estava debaixo de muita pressão. Estavam em uma situação muito difícil. Saul agora, irmãos, começa a sofrer por algo chamado ansiedade. Ele começou, como diz o irmão Val, subiu um Snoopy na cabeça dele. Lembra do Snoopy que subia na casinha e ficava ali pensando, imaginando coisas? Pois foi o que aconteceu com Saul. Não busquei ao Senhor, estou sem a presença de Deus aqui, e agora quem estava comigo já entrou em cisterna, já entrou em buraco, já fugiu, e quem não fugiu ainda está tremendo de medo. Eu estou nessa situação agora, debaixo de muita pressão e em uma situação muito difícil. Olha o se, não aconteceu ainda, o filisteu não veio ainda, não aconteceu, mas e se ele vier? Eu não busquei ao Senhor. Meu irmão, então o jeito que tem a gente oferecer agora um sacrifício. Só que ele sabia que ele não podia oferecer sacrifício. A unção que estava sobre a vida dele era a unção de rei, não era a unção do sacerdote. Mas pastor, a gente está na igreja, pastor,
e tem uma autoridade aqui, mas ele não está fazendo o papel dele, vai vir retaliação sobre a gente. Irmãos, cuide do que é seu, deixe que Deus cuida do que não lhe pertence. Para que foi que Deus lhe chamou? Qual foi a função, a missão que Deus lhe deu? Mas pastor, mas as coisas aqui estão desandando, porque o outro líder ali já perdeu a visão, está cego espiritualmente. Irmãos, quem é você para julgar o servo alheio? Ele é seu servo? Ele é meu servo? Servo de Deus. Todos que estão dentro da igreja, qualquer cargo que alguém exerce dentro da igreja, não exerce para o pastor, não exerce para um líder, exerce para Deus. E deixe que Deus cuida, irmãos. Deixe que Deus cuida. Se você não tem fé, para quê? Que Deus cuida da sua obra, você tem fé para quê? Se você não tem fé para entender que a igreja é um ambiente espiritual e que quem está cuidando da igreja, o dono da igreja é Deus, você tem fé para mais o quê? Precisamos, irmãos, ter essa visão muito clara, que a igreja não é nossa, a igreja não é minha, não tem uma placa ali fora escrita, igreja do pastor Samuel. Se tiver, eu mando arrancar e tocar fogo. E quem estiver falando isso ainda, está correndo um sério risco, não só contra si, como ainda atentando contra mim, que ainda está jogando tentação para a minha vida. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Todos nós que estamos aqui somos servos do Senhor Jesus Cristo. Precisamos cada um fazer aquilo que nos foi dado, cumprir com o chamado que Ele nos deu, mas o dono da igreja se chama Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, tudo que houver de bom dentro da igreja, é do dono da igreja. Situação muito difícil, muita pressão, não lhe dá o direito de você fazer aquilo que não foi chamado, não lhe dá o direito de passar por cima de uma autoridade constituída por Deus, não lhe dá o direito. Faça o que você foi chamado, cumpra a sua missão, cumpra seu papel. Se Deus lhe chamou, irmãos, para tocar, venha tocar. Se Deus lhe chamou para ficar aí como obreiro, fique como obreiro e deixe que Deus vai cuidar de quem não estiver alinhado com Ele. Eu precisava da presença de Deus, precisava buscar o Senhor. É o argumento dele, preste atenção. Eu tive que passar por cima de sua autoridade aqui, tive que descumprir o mandamento do Senhor, porque senão, meu irmão, a gente ia perder a batalha. Aí, esse negócio, irmãos, de dentro da igreja, a maior ferramenta que Satanás tem dentro da igreja, a maior, eu vou expor Satanás aqui, a maior, é essa fofoquinha que fica aí dentro, de que fulano não é homem de Deus. Você viu, olha, a líder de não sei o que, meu irmão, ali não é de Deus não. Eu já ouvi coisas aqui dentro dessa igreja, dentro dessa, não é de outras não, estou falando daqui, que Deus deu visão de não sei o que, aí você vê a segregação dentro da igreja, vê a destruição dentro da igreja. Satanás, porque não tem coragem, o diabo é sujo, ele não vem aqui na frente, não chama o pastor. Por que não chama o pastor? A igreja tem pastor, né? Se não achar o pastor daqui, acha o pastor presidente, mas chame e diga, ou então faça o que a Bíblia manda, cumpra o que a palavra de Deus diz. Se Deus lhe disse que seu irmão está em pecado, ou se você viu seu irmão em pecado, bote no jornal à tarde, não? Espalhe para a igreja toda pedindo oração pela vida dele, publique no Instagram e no Facebook que o irmão está em pecado, que o jornal à tarde não tem mais, pronto. Mas é isso que as pessoas têm feito. Às vezes se pergunta por que naquela religião está escrito de uma forma tão clara que não pode fazer aquelas coisas, e a gente vê as pessoas fazendo. E por que às vezes está tão claro também na Bíblia, quando você surpreender seu irmão em pecado, chame ele, converse com ele e diga: olha, meu irmão, Deus me mostrou que você está envolvido em pecado, e eu estou lhe dando um recado porque Deus quer que você se conserte. Você não tem tanta autoridade assim de Deus? Não tem tanta certeza assim que foi Deus que lhe falou? Chame a pessoa e diga. Mas fica um redemoinho dentro da igreja.
Aí chama uma fofoquinha gospel, né? Ai, meu irmão, estou lhe falando aqui porque você sabe que Deus me usa no oculto, no profundo, no manto, na revelação. E daqui a pouco está a destruição, incêndio dentro da igreja aqui. Líderes me procurando dentro da igreja. O que foi, meu filho? O que é que está acontecendo aqui? Rapaz, está acontecendo isso, isso, isso. Quando a gente vai ver o que é, tá. E por que não chega para mim? Por que não me chama? Porque falar para cego, irmãos, às vezes é fácil. Convencer cego do caminho que você quer é fácil. Mas você falar com quem conhece, eu lhe convencer que o São Rafael é lá na BR, dá muito trabalho. Você conhece o caminho, não dá não? Mas se eu pego o pastor Clóvis aqui, que é de São Paulo, não sabe nem para que lado fica, e diz: sabe, pastor, o senhor pega aqui essa rua aqui, desce aqui essa ladeira direto, pega direito que o senhor vai parar no São Rafael. Ele vai. Por quê? Porque ele não conhece o caminho. Mas quando você chega alguém que conhece, para você vir com meninice, vir com essas ações de Satanás dentro da igreja, irmão, não acha espaço. Não tem espaço para isso, porque se está errado, irmãos, Jesus não quer condenar ninguém. A Bíblia diz que foi Ele que disse: o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o mundo. Como é que a igreja está condenando? Porque a igreja, daqui uns dias, só estava faltando isso. Ainda bem que esse Covid veio para bagunçar tudo aí, para quando arrumar, ver se arruma direito. Porque já tinha gente na igreja só faltando me pedir esse cargo: elaborar certidão de caminhamento para o inferno. Mas já tinha gente na igreja com esse cargo aqui, infelizmente. Elaboração de certidão de encaminhamento para o inferno. Porque tem crente dentro da igreja que olha para o irmão e diz: aquele ali já vai para o inferno. O que é que você está fazendo para ele não ir? Jesus lhe chamou para mandar ele para o inferno? Para você atestar e certificar que ele está indo para o inferno? Ou lhe chamou para salvar e buscar quem está se perdendo? E é com essas decisões erradas, irmãos. É com isso aqui, ó. Mas estava debaixo de muita pressão, pastor. Estava debaixo de... Olha, a situação era muito difícil. Eu estava achando que os irmãos já iam se perder. Irmãos, não se preocupe não, irmãos. Quem cuida da obra é Deus. Quem cuida da obra é Deus. Não tem nada que passe aqui que Deus não saiba, que Deus não veja. E se Deus já saiu da igreja, irmãos, coitada da igreja que ele já saiu. Porque você é a igreja. Eu sou a igreja. Se Deus não está na igreja, isso significa que na sua vida não tem a presença de Deus. Porque se uma pessoa estiver dentro da igreja e o Espírito de Deus estiver com uma pessoa traz a presença de Deus para dentro da igreja. Só precisa de uma. O apóstolo Paulo entrava em cidades, não era em igreja, ele entrava em cidades. A presença de Deus não estava naquelas cidades. Ali o que havia era prostituição, roubo, adultério, morte. Mas quando Paulo chegava, a presença de Deus chegava com ele. Começava a mudar o ambiente, começava um tumulto na cidade, um burburinho na cidade. Por quê? Porque eram enfermos sendo curados, eram pessoas se arrependendo dos seus pecados, pessoas destruindo livros de idolatria, templos pagãos sendo expostos, doutrinas de demônios sendo expostas, irmãos, pela presença de Deus na vida de uma pessoa. Eu entro naquela igreja, não sinto a presença de Deus, é porque não está com você, não está em você. Porque se tivesse em você, você ia manifestar a presença de Deus ali. Você ia chegar e alguém ia dizer: rapaz, alguém chegou aqui diferente. Eu já vi isso, irmãos, eu já vi isso em culto. De eu estar ali no culto, aquele culto frio, chegar uma pessoa diferente, e a pessoa começar no canto: glória a Deus. Aí todo mundo olha e diz: o que é aquilo ali? É porque está aceso, é porque está vivo. O resto está tudo morto, mas um chegou e começa: glória a Deus. Aí daqui a pouco lá no fundo se arrisca também: ó, glória. E daqui a pouco vai pegando fogo, e as pessoas vão entendendo, dizendo: o que é que tem diferente na vida daquela pessoa? É a presença de Deus. Você chega no trabalho, você não leva muito tempo ali, alguém para e lhe pergunta: vem cá, meu irmão, você é crente? Por quê? Porque a presença de Deus na sua vida é assim. Jesus disse: não tem como acender a lâmpada e esconder, meu irmão, debaixo. Porque quando acende luz, luz é para ser exposta, é para colocar em lugares altos. Mas o problema dos cargos, o problema das posições, eu tenho que dar uma resposta ao povo.
Estão cobrando de mim, está todo mundo indo embora, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ser mais do que Deus. Deus colocou esse profeta, mas eu acho que esse profeta não é bom o suficiente, porque ele não cumpre os prazos dele. Ele disse que ia chegar aqui em 7 dias, já venceu o prazo do profeta. Então está na hora de Deus também me colocar como profeta. Se ele não me colocar, eu mesmo me coloco. Igrejas de um dom só, está cheia por aí. Qual foi o dom que Deus lhe deu? Não, Deus me deu o dom de músico. Então vai ser uma igreja que você vai entrar, só vai ter música. 90% do culto é só música. Por quê? Porque é o dom que tem. Na hora que vai pregar, você vê uma palavrazinha, um negócio raso, acabou. E o que é mais que tem? Nada. A um Deus deu o dom da visão, aí ele vê, aí você entra no culto, o louvor não tem nem instrumento, é o povo às vezes só batendo palma ali, não sei o quê. Cadê o louvor? Não, pastor, o senhor está errado, vá ler a Bíblia. Vá ler a Bíblia. Quando foi instituída a adoração a Deus, quem instituiu o louvor no culto? O que foi que mandou fazer? Meu irmão, tem riquezas de instrumentos, que todos os instrumentos louvem a Deus. Mas porque você não sabe, porque você não conhece, porque não é o seu dom, você mata o de quem tem, porque você não quer que ninguém cresça. Você quer só o seu dentro da igreja. Aí a igreja é só o quê? O culto todo, do início ao fim, só mistério e revelação. O que é que o povo aprende da Bíblia? Nada. Sabe o que é da Bíblia? Nada. E na hora da adoração não tem louvor. Por quê? Porque não tem alguém usado por Deus para dirigir o louvor. É só o povo lá na palma e uma irmã cantando desafinado. Não estou nem nada contra quem canta desafinado não, irmãos. Mas bote no altar para cantar quem foi chamado por Deus para fazer. Igreja de um dom só. Aí eu chego aqui na igreja, Deus começa a me usar, e o pastor chega e diz: meu irmão, o senhor não pode sacrificar. O senhor é rei. Se contente com o que Deus já lhe deu. Mas pastor, mas meu cargo está apertado. Porque o profeta não está funcionando, o povo está com medo, o povo está se escondendo em buraco, a gente tem que dar um jeito. Meu irmão, calma, meu irmão, o profeta vai chegar. É, pastor, o senhor está sem visão, está sem direção de Deus. Vou alugar uma garagem ali na rua da esquina e vou montar o meu ministério, porque o meu ministério aí eu sacrifico a hora que eu quiser. Vai, irmãos, que o profeta vai lá atrás de você também, não se preocupe não. Eu só tenho pena no dia que o profeta bater ele e dizer: olha, você está achando que você está agradando a Deus, mas tudo que você fez achando que era para atrair a presença de Deus, você destruiu, foi o seu ministério, você destruiu a sua vida, você destruiu o seu casamento. Quantas pessoas estão fazendo isso? Porque querem abrir o seu ministério, querem abrir a sua igreja. Por quê? Porque lá eu faço o que eu quiser, lá eu sacrifico a hora que eu quiser, lá eu sou rei, lá eu sou sacerdote, lá eu sou bispo, lá eu sou arcanjo, lá eu estou até adorando a Deus com o olho fechado, voando, parecendo um querubim. Você acha que Deus está recebendo coisas contrárias à palavra dele? Coisas em desacordo com a palavra dele? Aí Deus diz: foi por causa desse sacrifício que você fez. Olha o que ele fez. Fez e o sacrifício era para invocar a presença de quem? E Deus disse: foi por causa desse sacrifício que você perdeu o seu reinado. Se você tivesse esperado o tempo, tivesse esperado o momento, se você tivesse se submetido à autoridade da palavra de Deus, Deus tinha confirmado o seu reino para sempre. Mas porque você não sabe obedecer, porque você não conhece a vontade de Deus, acabou o seu reinado. Irmãos, o profeta vai embora. O homem tinha acabado de tomar uma decisão errada, não foi? Acabado de fazer algo contra a vontade de Deus. Aí passou, o profeta foi embora, ele ficou aí, ele agora resolve consultar o Senhor. Vai consultar o Senhor. 1 Samuel 14:37, a Bíblia diz: então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Só que agora, irmãos, a Bíblia diz que Deus não respondeu nada. Silêncio de Deus. Tem muita gente que venceu guerras, venceu batalhas. A primeira batalha foi vencida. Primeiro momento ali, você meteu a cara, foi, venceu, ganhou. Mas aí, o problema é que a gente não vive de uma batalha só. Sacrifiquei a Deus ali, o profeta veio e me abençoou e foi embora. Eu venci aquela batalha, mas o profeta foi embora. E agora? Eu preciso de uma resposta de Deus.
Só que quem anda em desobediência com Deus, vai consultar Deus, mas qual é a resposta que Deus vai dar? Nenhuma. E aí, irmãos, começa agora aqui algo para a gente entender. A Bíblia vai mostrar que houve uma batalha, houve uma guerra. Ele disse que Deus não respondeu nada a ele, não foi? Não respondeu nada, preste atenção. Só que entre o sacrifício que ele fez e esse dia que ele ora, perguntando a Deus se deve atacar os filisteus ou não, houve aquela guerra que estava lá atrás, porque o povo de Deus estava com medo, se escondendo dentro de buraco, a pressão era grande, não foi isso? E havia um problema sério ali para eles resolverem. Aí ele faz o que não era para fazer, fez o que não era para fazer, só que Deus depois deu vitória. Deus deu vitória, ele venceu a guerra. O resultado foi esse, eu estou falando o resultado, ele venceu a batalha. Só que depois dessa teve outra, e na outra batalha Deus não respondeu nada. Primeira lição: o fato de você ter vencido uma batalha não significa que Deus se agradou de você. Venceu a batalha, mas não teve mais a resposta de Deus. Agora teve silêncio de Deus. Deus não falou nada. Aí ele vai investigar, bora descobrir o que foi que aconteceu. Por que é que a gente venceu a batalha e agora Deus não quer dizer mais nada para a gente? Irmãos, foi descoberto, ele lançou sorte e descobriu que o pecado estava nele e na casa dele. E aí ele pergunta para o filho dele: meu irmão, o que foi que você fez aí? O que foi que aconteceu? E aí o filho dele vai dizer: olha, eu passei pelo campo, vi o mel e comi mel porque eu estava com fome. Só que Saul, irmãos, depois de ter sacrificado sem ser autorizado por Deus, ele vê uma batalha se formando. E eu acho interessante isso aqui. Quando em 1 Samuel 14, 18, 19, eu vou ler para você ver. Quando ele viu a batalha se formando, eu estou falando pela visão de Saul, fez o sacrifício, todo mundo com medo, se tremendo, um pulando dentro do buraco, veio a palavra de Deus para ele e disse: olha, Deus não se agradou com o que você fez, você perdeu o seu reinado aqui. Mas passou um tempo, e aí Saul começa a ver grito, e alguém chega para ele e diz: olha, meu irmão, os filisteus estão batendo em retirada. Ele disse, então, aí em Samuel 14, 18, 19 diz assim: Samuel ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Só que enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Está todo mundo com medo, preste atenção. Tinha uma situação muito difícil e eles estavam sendo muito pressionados. Ele diz: eu preciso da presença de Deus, porque está difícil, tem muita pressão, mas tem que esperar o profeta, tem que esperar o sacerdote. Meu irmão, se eu não sacrificasse, a gente ia morrer, porque eu precisava da presença de Deus. Na hora que a situação estava difícil e debaixo de muita pressão, ele fez o que não era para fazer. Depois ele vê a gritaria nos filisteus e diz: olha, alguma coisa está se movendo, vamos trazer a presença de Deus, vamos consultar o Senhor. Quando ele vê que a coisa vai ficando favorável, ele diz: não precisa mais da presença de Deus não, daqui para frente eu mesmo assumo. Daqui para frente eu mesmo assumo, agora está sob controle. Venceu aquela batalha, mas depois veio a outra, e na outra batalha ele consultou ao Senhor, e o Senhor não disse mais nada. Irmãos, Saul tomou uma decisão errada em cima da outra, sacrificou invocando a presença de Deus quando ele não podia fazer. Quando era para ele agora perguntar a Deus o que era para fazer, como ele viu tudo favorável, disse: não, agora não precisa mais da presença de Deus. Olha o que Jonatas disse quando ele falou, ele soube do juramento. Ele disse: então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje, pois os homens estão exaustos. E Jonatas disse:
meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham, desde que eu provei um pouco desse mel. Preste atenção, irmãos, o que é que aconteceu aí nesse meio de caminho? Jonatas disse, aí meu pai trouxe desgraça, porque ele disse aqui agora, que não é para ninguém comer, era para invocar a presença de Deus, era a arca de Deus. Não precisa mais de arca de Deus, nós não precisamos de arca de Deus, não precisa mais de presença de Deus, porque está tudo favorável. Então, se está favorável, olha aqui o que eu falei com você lá atrás, que às vezes a gente quer fazer sacrifício para chamar a atenção de Deus. Deus vai ser com a gente, porque agora só vai comer depois que a gente vencer a batalha. Estava todo mundo fraco, todo mundo com fome. Jonatas disse, será que se os soldados não tivessem alimentados, a vitória não seria ainda muito maior? Não precisava mais de sacrifício, não precisava mais de jejum. Por que Jonatas tinha essa convicção, irmãos? Porque Jonatas não agiu como Saul, guiado pela circunstância. Não foi assim, se está na pressão, eu desobedeço a Deus, eu quero a presença de Deus de qualquer jeito, nem que eu tenha que pecar para isso. Ou, se está tudo favorável, não importa o que Deus pensa, agora eu vou determinar como é que funciona, vou decretar jejum, e Deus vai ter que nos respaldar, porque a gente só come depois que a gente ganhar essa batalha. Jonatas, na verdade, foi quem ganhou essa batalha. A vitória, a presença de Deus não veio por Saul, mas veio por Jonatas. E o que foi que Jonatas fez? Jonatas não ficou olhando a circunstância, mas ele fez uma prova com Deus. Ele chamou o escudeiro dele e disse, olha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixe que nos avistem. Se eles nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, vamos ficar aonde estamos e não vamos avançar. Mas se eles disserem, subam até aqui, nós subiremos, porque este é um sinal para nós, de que o Senhor os entregou na nossa mão. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Se Deus disser vá, eu vou. Se Ele disser não vá, eu não vou. Está Saul lá no meio do arraial, com um homem dentro do poço, um homem escondido na caverna, atribulado, fazendo sacrifício sempre que era para fazer. Aí o filho dele diz, eu vou pedir agora consulta a Deus. Quando Jonatas cai para dentro, que Deus disse vai, e ele começa a destruir, que começa a gritaria, e os filisteus começam a correr, Saul de lá vê, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele diz, bom, já que Deus entregou na nossa mão, agora meu irmão, vamos com o nosso braço. O que é que Saul tinha a ver com essa vitória? O que é que ele tinha a ver com a direção que Deus deu? Nada. Mas além disso, ainda impôs um negócio de um sacrifício injurioso. No dia de batalha, ele bota o povo para ficar com fome, segue espiritualmente, não conhece a vontade de Deus, não sabe qual é a direção de Deus, porque agora não precisa mais de arca de Deus, se está tudo favorável. Precisa buscar Deus, irmão, quando eu estou com a conta de luz para pagar. Precisa buscar Deus quando o cartão de crédito está vencido. Precisa buscar mesmo a presença de Deus quando a escola do menino está para despejar de lá porque não paga. Mas agora está tudo bem, agora o saldo está positivo, agora eu estou na conquista, agora eu estou na vitória. Irmãos, às vezes você está na vitória, mas foi alguém que pagou o preço por você. Às vezes foi alguém que clamou a Deus, fez uma oração pela sua vida e Deus ouviu. Você não sabe por onde veio a vitória para a sua vida. E qual é o segredo? Então por isso a gente vai... Não, irmãos, continue buscando a presença de Deus. Você não estava disposto a tudo na estante, aí até a pecar para invocar a presença de Deus, mas agora está favorável, então agora não importa mais a presença de Deus, deixa a arca de Deus e vamos com o nosso braço, vamos com o nosso entendimento, e aí bota o povo para fazer jejum em dia de batalha, e quase o pobre do Jonatas ainda morre por causa desse ato impensado de Saul, só que todo mundo que estava na batalha viu. E os soldados disseram, nunca, juramos pelo nome do Senhor, que nem um só cabelo da cabeça de Jonatas cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. 1 Samuel 14:45. Então os homens resgataram Jonatas, e ele não foi morto. A Bíblia diz, no começo desse versículo,
Será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? Ia morrer por quem? Por causa do juramento do próprio Saul. Se não bastasse ter sacrificado sem ter autorização para isso, dispensou a presença de Deus porque viu que a batalha estava favorável e fez um juramento que por pouco não mata o filho dele, que era por quem a vitória de Deus chegou no meio do arraial. Aí a Bíblia diz, às vezes é melhor você ficar no banco quieto, sem tomar decisão nenhuma, ouvindo só a palavra de Deus, do que você inventar de fazer sacrifício, irmãos, fazer sacrifício de tolo, porque gente pode morrer por causa de suas decisões erradas. Crentes, assassinos de crentes dentro das igrejas, botando fardo sobre as pessoas, estigma sobre as pessoas. A gente está aqui para levar o fardo uns dos outros, para suportar as culpas uns dos outros, para se compadecer pelo pecado uns dos outros e incentivar. Irmão, não caia não, irmão, não fique no chão, não levante. Mas já tem gente aqui que parece que já está no céu, já santificou a ele mesmo, de tal forma que ele não vive nem mais no corpo do pecado. E ele não senta nem do lado de uma pessoa aqui, porque ele acha que a vida da pessoa é atribulada. Ele vive já em um nível de santidade dele mesmo, que ele está quase elevando o ki e ficando com o cabelo amarelo, igual o Saiyajin do Dragon Ball Z. Vai sair voando daqui a pouco aqui. Preste atenção, irmãos, todos nós somos pecadores. Todos. A Bíblia diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Mas pastor, eu não me prostituo, eu não fumo, eu não bebo. Olha a arrogância no seu coração, olha o tamanho da soberba que está aí. Porque se você tivesse o mínimo de humildade do caráter de Cristo, quando ele chegou diante de Pilatos, Pilatos disse, o senhor é o rei? Ele disse, meu irmão, quem está dizendo é o senhor. Ele podia ter dito, você sabe com quem você está falando? Irmãos, precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Precisamos entender que sem a presença de Deus na nossa vida, a gente só vai dar bola fora. E seria melhor que a gente não tivesse cargo nenhum. Seria melhor que a gente não tivesse à frente de nada. Porque quando você só está sentado no banco ouvindo, a única coisa que você depende de você mesmo é a sua salvação. Mas quando você ainda se mete para fazer alguma coisa na igreja, e você se desalinha com Deus, se desalinha com a liderança da igreja, e começa a sacrificar onde não deve, a assumir coisas que não é para você, a falar mal de irmão, a criar essas picuinhas dentro da igreja, essas revelações fantasmas que ninguém sabe de onde veio. Um dia meu pai disse que estava na igreja, disse que uma mulher levantou, veio rodando, então o pastor pregando, chegou aqui na frente e disse, homem de Deus, desça do altar. O pastor presidente estava sentado atrás. E aí o irmão que estava pregando, né, ficou assustado, assombrado com aquela situação, com tanto rodopio, com tanta zoada. Parecia que tinha acendido uma panela de pressão dentro da igreja. E não sei como a mulher se equilibrou, chegou aqui na frente. Homem de Deus, desça no altar. Pastor presidente, irmão, que tinha visão espiritual mais apurada, tinha mais experiência, sensibilidade com o Espírito de Deus, levantou de lá, pegou o microfone e disse, minha irmã, lugar de homem de Deus é em cima do altar, eu repreendo esse espírito de engano em nome de Jesus. A mulher caiu no chão. Por quê? Que profecia é essa? Homem de Deus, desça do altar. Olhe quem está com a visão espiritual aguçada. Espera aí, meu irmão, tem alguma coisa errada. Homem de Deus, desça do altar. Lugar de homem de Deus é em cima do altar, mas aqui tem espírito de engano, sai em nome de Jesus. A mulher bufa no chão. E quantos espíritos de engano desses não estão destruindo igrejas por aí, destruindo vidas por aí, gente que está com a cabeça já perturbada, atribulada, e vai para o inferno, porque não consegue mais entrar na igreja para ver Jesus, só entra aqui para ver o defeito dos outros, para se comparar com o irmão do lado, para dizer assim, Senhor, está vendo eu aqui, não sou tão pecador aqui, eu começo publicano, porque eu jejum, dou o dízimo, o senhor está entendendo como é meu processo aqui? Eu pago o preço. E Jesus está dizendo, meu filho, seu preço é nada, que preço quem pagou fui eu na cruz. Hoje você depende só da minha misericórdia, você depende da minha graça,
e fique bonitinho, bem humildezinho, mansinho, para que eu tenha pena e misericórdia de você. Porque se eu não quiser ter misericórdia de você, não tem preço que você pague pela sua salvação. Você depende só da minha graça, do meu favor, é só isso. O que é que nós estamos fazendo para merecer a graça? É merecer o favor. Não é merecer reconhecimento, não é merecer medalha, é para merecer só favor. Quem chega, irmãos, para pedir favor, chega como? Hein? Você acha que os crentes, tem crente por aí que está chegando assim diante de Deus? Já tem crente aí, irmãos, que está chegando diante de Deus lá, só mandando fazer uma cruz para ele também, para ter no céu a dele e a de Jesus. Aí Paulo diz, olha, ainda que você fizesse sua cruz, ainda que você se crucificasse aí como você quer, se isso não fosse genuíno, por amor, pelo mesmo propósito que Jesus fez, porque ele morreu na cruz, não foi para virar estrela, ele morreu por amor. Se não houver amor no coração, se você está fazendo isso só para chamar atenção, você morreu de forma inútil, perdeu seu sacrifício. A oração depende da vontade de Deus, a salvação depende da vontade de Deus, o sacrifício depende da vontade de Deus. E o salmista diz, Senhor, me ensina a tua vontade, que o teu Espírito esteja em mim, para me direcionar, para que eu possa viver constantemente na tua vontade. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu gostei desse culto de 17 horas, que dá para a gente pregar à vontade. Eu acho que eu nunca preguei tanto aqui nessa igreja. Ainda é cedo, mas não vai para casa assistir Faustão não, meu irmão. Nada contra o Faustão não, mas você vai para casa ficar com sua família. Edita também. Mas vá aproveitar para dormir mais cedo hoje, para oração aí. A Dani disse que já vai dormir cedo hoje para acordar amanhã para lá. E eu vou dizer a vocês, esse sentimento, e eu estou revelando, abrindo mesmo meu coração a vocês. Vocês sabem que eu não tenho essas fantasias de super crente. Acho que essa roupa não dá nem em mim. Eu estou gordinho para vestir ela, que ela é bem apertada, bem justa. Essas roupas de super-herói, já viu que é tudo coladinha para ficar os abdômenes? Se eu botar aqui vai ficar um negócio meio atribulado. Roupa de super-herói não dá em mim não. Mas eu confesso aos irmãos que quando a gente se propõe a fazer uma campanha dessa, assim, 4 horas da manhã, cria na gente, irmãos, esse sentimento, que Deus vai se mover pelo nosso sacrifício, que Ele vai ver ali, ó, até vamos ficar em jejum o dia todo para a gente vencer a batalha. E às vezes não é isso que Deus quer. Às vezes o que Deus está esperando é o seguinte: você me consultou? Você me perguntou o que é que eu quero? Me perguntou qual é a direção? Se eu for e o cara disser que vai, é para eu ir, é porque o Senhor está comigo. Se ele disser que é para eu ficar, é para eu ficar. E Deus respondeu. E ele foi e deu certo. Mas o outro disse, agora que os filisteus já estão batendo em retirada, agora não precisa mais da presença de Deus não. Mas depois de uma batalha, irmãos, geralmente se levanta outra. Enquanto a gente estiver nessa terra aqui, sempre a gente vai ter luta. E a gente não pode permitir que a presença de Deus se afaste de nós. Feche seus olhos.